Segundo Reis 9, de 17 a 37. Meus irmãos, nós devemos aqui rapidamente, antes de lermos o texto, lembrarmos onde nós estamos na exposição bíblica de Segundo Reis. Meus irmãos, nós vimos que Eliseu enviou um jovem profeta, um discípulo de profeta, para ungir Jeú sobre o reino de Israel. Isso fazia parte do juízo de Deus sobre aquele reino e especificamente, como nós temos visto, sobre a casa de Acabe e especificamente dentro da casa de Acabe sobre Jezabel. Israel, casa de Acabe, Jezabel. E Jeú, este comandante do exército do rei Jorão, filho de Acabe e filho de Jezabel, será ungido para que a vingança do Senhor seja executada. E nós vimos, no domingo passado, a unção de Jeú. Lembram-se? O discípulo de profeta entrando onde estava Jeú, perguntando quem era Jeú e queria falar com ele, e Jeú então se prontifica, entra então naquela câmara interna, é ungido, o jovem discípulo, ou discípulo de profeta, sai rapidamente, e então Jeú começa a tramar como faria para, de fato, destruir a casa de Acabe, segundo a ordem de Deus. Então vamos ler o texto então, segundo Reis, olhem comigo aí, segundo Reis, capítulo de número 9, versículo de número 17, até o versículo de número 37. Então, eu farei a leitura, os irmãos, atentamente, a palavra do Senhor, inspirada, infalível e inerrante, acompanhem, por favor. Diz então o versículo 17: Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro, e envia-o ao seu encontro, para que lhe pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro, e disse: Assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu o aviso dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: Assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninzi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: Aparelha o carro. Ele aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: A paz, Jeú? Ele respondeu: Que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: A traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos, montados, após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém Jeú o perseguiu e disse: Feri também este. E o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no seus servos
num carro a Jerusalém e o enterraram na sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede, os cavalos, e a Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha do rei, ou filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor. Falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Vamos orar? Deus santo e bendito, nós estamos diante de um texto solene, como toda a sua palavra é, mas um texto que mostra a justa retribuição do Senhor àqueles que fazem o mal e não se arrependem. Dá-nos a graça de temer, Pai, ao Senhor, e dá-nos a graça de nos refugiar no Filho, para que, quando a ira do Filho cair sobre os ímpios, nós, somente pela graça, sejamos poupados. Assim nós oramos, que o Senhor nos conduza na pregação, com perdão dos pecados, confiados em Cristo e em seu Espírito. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e Rei. Amém. Irmãos, Jeú está indo para Jezreel, para, como nós dissemos anteriormente, executar a vingança do Senhor contra a casa de Acabe e contra Jezabel. Irmãos, e lá na torre do palácio em Jezreel, havia um atalaia, um vigia. Eu imagino que a maioria dos dias dos vigias, de um atalaia, é um dia sem graça, eu imagino. Ficar naquela torre esperando algo acontecer o dia inteiro. Só que naquele dia, não seria monótono. Naquele dia não. O texto diz que o atalaia estava a olhar e viu a tropa de Jeú, sem reconhecê-la. O texto nos diz que era a tropa de Jeú, mas o atalaia ainda não sabe. Ele vê poeira se levantando e uma cavalaria se dirigindo furiosamente para o palácio de Jezreel, o palácio da casa de Acabe. Mas o atalaia não sabe ainda quem é, muito menos Jorão e Acasias. Mas aí diz o texto: viu então a tropa de Jeú que vinha, e o atalaia disse: vejo uma tropa, não sei de quem que é, são pessoas vindo a cavalo para cá. E então disse o rei Jorão, que estava ferido, lembram-se, e se recuperava ali em Jezreel no palácio: toma um cavaleiro e envia ao seu encontro para que lhe pergunte: a paz aqui é, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Lembram-se que Jorão tinha o seu exército armado, acampado contra a Síria. Lembram-se disso, contra Azael, que era agora o rei da Síria. E agora o atalaia informa que está vindo uma cavalaria em direção ao palácio de Jorão. E Jorão quer saber o que aconteceu. Nós ganhamos a guerra? Ou provavelmente perdemos? Talvez tenha sido trágica a derrota. O que aconteceu? A paz, está tudo bem? E então ele envia o primeiro mensageiro. Olha o versículo 18: foi-lhe o cavaleiro ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei, a paz. E Jeú respondeu: que tens tu com a Shalom? Shalom? Paz? O que você tem com a paz? Passa para trás de mim. A ideia é: ou se une a nós, ou morre. Será o quê? Seu rei está doente lá. Você mensageiro me conhece, sabe quem eu sou. Passa para trás de mim. E este homem, então mensageiro, se une ao exército de Jeú, a cavalaria dele, abandonando Jorão. E aí veja, o versículo de número
18 no final diz: o Atalaia deu aviso a Jorão dizendo, ó, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Se uniu a eles. E aí isso desperta a preocupação, a atenção e a curiosidade ainda mais de Jorão. E o versículo 19 diz: então enviou Jorão outro cavaleiro, um segundo cavaleiro. Chegando estes a ele, ou seja, chegando este segundo cavaleiro a eles, a Jeú e seu grupo, disse: assim o Senhor, a paz, está tudo bem? O rei mandou perguntar se está tudo bem. Respondeu Jeú a mesma coisa que tinha respondido ao primeiro cavaleiro: que tens tu com a paz? Você está junto das pessoas que promovem a corrupção, o pecado, a destruição. Que vocês têm com a paz? Passa atrás de mim. E o homem pesou, já tinha, eu imagino que ele já viu o companheiro dele lá, o primeiro lá, falou, ó, é melhor passar, viu? E ele passa para trás do exército, se unindo à cavalaria de Jeú também. E aí veja o que diz o versículo 20: o Atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, o segundo, porém não volta. E agora, a essa altura, Valdir, Eucilene, Marcelo, Cida, querido Luiz, a essa altura, o Atalaia já consegue discernir quem está vindo. Tanto que o texto diz aí, olha aí. Diz assim: e o guiar do carro, disse o Atalaia, parece com o de Jeú, filho de Ninzi, porque guia furiosamente. Guia, a tradução hebraica pode ser guia como um doido, guia como um louco. Talvez o carro fizesse um zigue-zague. Tão violenta era a maneira que ele o conduzia. Difícil era os cavalos permanecerem. Então ele está guiando como um louco. Talvez seja Jeú. E aqui, meus irmãos, há um trocadilho, uma maneira que o autor, de fato, une essa imagem ao julgamento de Deus. O julgamento de Jeú vem rapidamente. Assim também, o julgamento do Senhor. O Senhor dá tempo ao ímpio para que se arrependa. Muito tempo. O Senhor é paciente e longânimo. Tardio em graça, não é? Tardio em graça. E de grande clemência. Graças a Deus, porque somos alvos dessa grande clemência. Mas quando o seu juízo for desencadeado, então ele virá rápido. Lembra? Assim como um relâmpago. Assim será a vinda do juízo do Filho de Deus. Virá rápido. Como Jeú dirigia o seu carro e seus cavalos. Mas aí veja o texto. Versículo 21. Disse Jorão: aparelha o carro, prepara o meu carro aí porque eu quero ir. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. Irmãos, aqui não... Veja, alguns que leem o texto dizem assim: mas que estranho, 2 reis saíram sozinhos para ir ter com Jeú, sem nenhuma proteção, sem nenhuma escolta. Irmãos, é claro que eles tinham escolta. Reis não vão para lugar nenhum sem escolta. Nós vemos os nossos magistrados aí, né? Às vezes alguns até de só menos importância, não tão importantes, vivem com seguranças, armados e tudo mais. É claro, o texto não fala porque é óbvio. É claro que havia uma escolta. E aí veja, o texto continua: e acharam a Jeú no campo de Nabote, os reis israelitas. Coincidência, irmãos? Lembram-se? Deus está se vingando da casa de Acabe pelo sangue derramado de Nabote, o dono da vinha, e o sangue derramado, como nós veremos, de seus filhos também. E onde está Jeú? Na vinha de Nabote, em Jezreel. Coincidência? Não, irmãos. Providência. Aonde a casa de Acabe derramou o sangue do inocente, o sangue da casa de Acabe será derramado, certo? A providência do Senhor. Lembra do que a Bíblia diz? Se você fizer mal a alguém, se eu e você fizermos mal a alguém e não nos arrependermos, o sangue daquela pessoa, aquilo que você fez de mal àquela pessoa, virá sobre a sua cabeça. Da mesma forma que você fez, o Senhor virá sobre você. Então não façamos mal, paguemos o mal com o bem, porque o Senhor retribui. Nós veremos isso aqui. Mas veja só o versículo 22. Sucedeu então que, vendo Jorão a Jeú lá no campo de Nabote, em Jezreel, na vinha de Nabote,
Perguntou perguntou Jorão, melhor, a Jeú: a paz, Jeú? Ou seja, agora o próprio rei pergunta, né? Tá tudo bem, Jeú? O que está acontecendo? Por que os meus 2 cavaleiros estão aí contigo e não voltaram? Tá tudo bem? Aí Jeú responde: que paz, que bem. Como é que está tudo bem? Enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. A ideia aqui é o seguinte: alguém pode falar assim, poxa, mas Jorão vai ser punido por causa dos pecados de Acabe, seu pai? Sim. Por quê? Porque ele continua nos mesmos pecados. Enquanto perduram as prostituições, você como rei deveria se arrepender e parar com elas. Mas você está agindo como seu pai, e seu pai não se arrependeu e Deus julgou, e você não se arrepende, Deus vai julgar você. Se você se arrependesse, Deus teria misericórdia de você. Lembra, terei misericórdia se alguém se arrepender, mas se não se arrepender, o juízo virá sobre pais e os filhos que não se arrependem. Então o juízo aqui não é maldição hereditária, só porque o rapaz era filho de quem pecou, ele vai receber. Não, ele permanece, perdura as idolatrias e prostituições, ele permaneceu no pecado de seus pais, por isso ele está recebendo o castigo que recebeu seu pai. É porque ele continua no pecado do seu pai. E aí, meus irmãos, nós aprendemos uma primeira coisa aqui importante. Jorão pergunta a Jeú 3 vezes, 2 pelos primeiros enviados e a última por ele mesmo: há paz? E aí, meus irmãos, nós aprendemos uma verdade para nós aqui, que faz bem a nossa alma, deve assim fazê-lo. Não há paz para os que vivem em pecado. A paz? Como a paz? Veja, 3 vezes. A paz? Paz. O que você tem com a paz? Se você vive em pecado, o que a paz tem com você? O que o shalom do Deus Santo tem a ver com você se você está vivendo em pecado? Olha, para não dizer que isso é apenas uma doutrina do Antigo Testamento, Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, dirá assim: quando os ímpios andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, ou poderíamos parafrasear aqui, como vem o carro de Jeú, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, Jorão enviou mensageiros buscando a garantia de segurança e estabilidade para o seu reino, sem perceber que a aproximação de Jeú sinalizava não paz, mas destruição e juízo divino. Ao longo das escrituras, meus irmãos, governantes ignoram as advertências de Deus. Lembra do Salmo 2? Os governantes ignoram as advertências de Deus, e os homens também, e pensam que mesmo assim haverá paz. Eles pecam contra Deus, são alheios a Deus, vivem em pecado e ainda esperam paz, esperam que tudo irá bem. Irmãos, a preocupação de Jorão é a calma política, não arrependimento espiritual. Deixa eu lhes fazer uma pergunta que tem como objetivo sondar o meu e o seu coração. Se você pudesse pecar e ao mesmo tempo, se você pudesse pecar e ao mesmo tempo viver em paz, você continuaria pecando? Essa é uma pergunta importante. Se você pudesse viver em paz, se não houvesse juízo prometido sobre o pecado, você continuaria pecando? Porque as pessoas querem continuar pecando e ter paz, mas não é possível. Ou você abandona o pecado, crê em Jesus Cristo, ou você vive em pecado e será destruído por Deus no seu pecado, porque não há paz para quem vive em pecado. É simples o texto. O texto é simples. Que paz enquanto perduram os seus pecados. Irmãos, o que você espera receber de Deus se você estiver vivendo em pecado? O que você espera que Deus lhe dará enquanto você despreza o mandamento e a graça de Deus? Olha o que Paulo diz novamente no Novo Testamento: tribulação e angústia. Paulo diz isso. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal. Não importa se é judeu,
Se é religioso, está dentro da igreja ou fora dela. Primeiro ao judeu e depois ao grego. Romanos 2:9. É o que está prometido para qualquer pessoa que viver em pecado. Não importa se ela é religiosa, se ela frequenta a igreja, se ela é presbiteriana, não importa. Se nós não nos arrependermos de nossos pecados, não abandonarmos, não clamarmos a Cristo, a sua graça, o seu poder, nós seremos alvos do juízo de Deus. Porque não há paz para quem vive em pecado, há promessa de destruição. Meu irmão, você, minha irmã, está retardando o arrependimento? Você espera ainda, talvez você espere, eu não sei, meus irmãos, eu não conheço o coração de vocês, vocês não conhecem o meu. Talvez vocês estejam esperando, alguém dentre nós esteja esperando ter paz ainda, vivendo em pecado. Isso não acontecerá. Deus está avisando a você agora que não acontecerá. O que virá é juízo. Olha o que Deus diz: porque eu clamei e vós recusastes, porque eu estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes vocês rejeitaram o meu conselho e não quisessem a minha repreensão. Agora eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror eu zombarei, e vindo o vosso terror como a tempestade. Lembra a tempestade? Carro de Jeú, lembra? E vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então vocês me invocarão, mas eu não responderei. Isso aqui, olha o que Deus diz. Haverá um momento que aquele que viveu em pecado, nunca se arrependeu, haverá um momento que Deus não mais responderá a ele. Quando ele for a Deus, Deus não se deixará mais encontrar. A Bíblia está falando. E vocês clamarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Por quê? Porque Deus é mau. Porque, diz o Senhor, aborreceram o conhecimento que foi dado tantas vezes e desprezaram toda a minha repreensão. Agora, portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos. Eu deixarei que se fartem. Os nécios, os tolos, são mortos pelo seu desvio. É o desvio deles que os condena. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios 1, 24 a 32. Então, meu irmão, o que você está esperando? Minha irmã, o que você está esperando para abandonar o seu pecado? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Invocai-o enquanto está perto. Quer dizer que uma hora ele poderá estar longe. Olha o que diz Provérbios, olha que bendita promessa. Aquele que der ouvidos ao Senhor. O Senhor mesmo diz: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Alexandre, se você ouvir o Senhor, se você descansar em Cristo, se você se refugiar nele, sabe o que vai acontecer com você, com a sua vida? Você habitará seguro, sem medo nenhum. Deus te guardará hoje e sempre. Que promessa, que promessa. Uma vida para sempre feliz. Não importa o que aconteça, Deus estará com você. É o que mais importa. O que mais importa, Samuel, o que mais importa. Mas vamos lá, versículo 23 a 29, eu vou ler de uma vez só, tá bom? Então Jorão voltou às rédeas, percebeu que Jeú veio para destruí-lo. Fugiu e disse a Acasias: Acasias, ele está me traindo. Há uma revolta, uma rebelião contra mim, a traição. Acasias, foge. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a sua força e feriu a Jorão, aonde? Entre as espáduas. E a flecha saiu-lhe pelo coração. E ele caiu no seu carro. Espáduas eram as partes que compunham a armadura. Mas havia entre as espáduas brechas. Jeú entesou, armou o arco com toda a sua força e lançou. A flecha conduzida, e nós podemos crer sim, porque é a vingança de Yahvé. A flecha conduzida pelo Deus, o dedo de Deus, entrou na brecha da armadura e ultrapassou o coração de Jorão, que caiu no carro. Disse então Jeú a Abdicar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo de Nabote. É interessante aqui, né? Deus está usando Jeú
como um profeta. E a ideia é a seguinte: os homens, a casa de Acabe pode ter esquecido de quem era a vinha, mas eu, Senhor, não esqueci. Isso aqui é muito bonito, né? Eles pegaram o meu servo Nabote, o justo Nabote, e o esmagaram para tomar a vinha dele. Mas eu amo os meus servos. Eu não me esqueço da maldade que fazem aos meus amados. A vinha é de Nabote. Nunca foi de Acabe. Sempre foi de Nabote. Deus vinga o seu povo. Deus ama o seu povo. Deus vê o sofrimento do seu povo. E aí diz o texto: então Jeú disse a Abdicar, versículo 25, toma ou lançam no campo da idade de Nabote, os israelitas. Pois lembra-te que, aí olha que interessante, Jeú vai falar a Abdicar: lembra que eu e você, juntos, montados após Acabe, seu pai, o pai desse morto de Jorão, fomos juntos com ele à vinha, e o Senhor pronunciou contra ele a vingança, a sentença, e eu e você vimos isso, da boca do profeta, o Senhor sentenciando a casa de Acabe. Então, aí o Senhor disse o quê? Versículo 26, tão certo como vi ontem à tarde, isso é o Senhor dizendo, citado por Jeú, tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos. Aqui nos é informado que não mataram só Nabote, mataram Jezabel e Acabe, mataram os filhos também. Por quê? É lógico, herança. Se você mata o pai, a vinha pertence aos filhos, você tem que matar todo mundo. E Jezabel não matou só Nabote, matou os filhos também. Daí nós vemos a brutalidade na qual o Senhor vai destruir Jezabel, com a qual o Senhor vai destruir Jezabel, porque é justo, é a balança da justiça. Ela foi brutal, Deus será brutal com ela, porque ela não se arrependeu. Porque Deus também, nós merecemos também o castigo de Deus e a ira dele, o cálice da ira. Só que pela graça evangélica, nos arrependemos, pela graça, unicamente a graça de Cristo. Mas se não fosse assim, mas veja, o juízo é segundo a ofensa foi brutal, o juízo será brutal, porque Deus é justo. E aí diz o texto: tão certo como vi ontem à tarde, versículo 26, o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim retribuirei nesse campo, diz o Senhor. Agora, aí continua Jeú, agora pois toma-o a Jorão morto, e lançam neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, olha Acasias, lembra de Acasias? O rei de Judá, lembra? Casado com a Atalia, filha de Acabe lá, lembra se ele foi visitar a Jorão doente? Ele está lá agora, lembra? Eles foram os dois ver Jeú, e agora, aí Jorão diz, foge que estão me traindo. E aí Jorão tentou fugir, Jeú pegou a flecha e matou. Quando olhou, viu Acasias também, o rei de Judá fugindo. Aí Jeú, que era violento, disse assim, vamos matar ele também. E o Senhor prometeu que mataria a Acasias também, pela sua idolatria no reino de Judá. E aí veja, diz o texto, à vista disso, Acasias, versículo 27, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém Jeú perseguiu e disse, feri este também, e feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu ferido Acasias para Megido, mas ali ele morreu. Levaram os seus servos num carro a Jerusalém e enterraram na sepultura, junto aos seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Irmãos, duas coisas aqui, duas aplicações nessa parte do que lemos. Primeira é a seguinte, irmãos, a presença de Acasias com o rei Jorão demonstra a convivência dele com o pecado de Israel, e assim o coloca no caminho do julgamento e justifica a sua morte. Veja, se você anda com o ímpio, e você não obedece a Deus se mantendo longe do ímpio, lembra? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escadores. Feliz é esse homem. Por que esse homem é feliz? Dentre outras coisas, é porque quando o juízo chegar sobre o ímpio, não alcançará o justo ali. Porque quem estiver próximo do ímpio, será alcançado pelo mesmo juízo. É o que você vê aqui em Jorão e Acasias. Não era para Acasias ter morrido no entendimento de Jeú. Jeú foi chamado para destruir a casa de Acabe.
Mas como diz o outro, como Jeú acabou matando a Jorão e não tinha nada para fazer, olhou para Acasias fugindo e falou: mata ele também. E aí cumpriu-se a palavra do Senhor. Mas veja, se Acasias não estivesse lá, diz o texto, né? Não estivesse lá, ele não teria morrido. Então, meus irmãos, abandone a companhia do perverso, porque quando o juízo de Deus vier sobre ele e você estiver junto, virá sobre você também. É por isso que o Salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda com os ímpios, porque os ímpios serão como a palha que o vento dispersa. Cuidado para não ser dispersado junto com o ímpio. Cuidado para não ser alcançado no juízo do ímpio. Olha o que diz Provérbios, a sabedoria de Deus: não entres no caminho dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Provérbios 4, 14, 15. Com quem você tem andado? Jovem querido, queridas jovens, queridos jovens, com quem vocês têm andado? Desvia-te do caminho do ímpio, passa de largo. Lembre-se de Acasias. Segunda aplicação: o Deus vivo vê sempre quando, onde e por quem seus servos são oprimidos. Vocês viram o que Jeú falou? Então, disse o Senhor: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. Meus irmãos, há alguém aqui passando por injustiça por ser crente, Gabriel? Há alguém aqui passando por injustiça, perseguição por ser crente? Deus vê. Console-se nisso. Anime-se nisso. Deus está vendo. Deus é o mesmo Deus do Êxodo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Certamente vi a aflição do meu povo. Irmãos, o Senhor vê. Ninguém pode ver. Talvez ninguém entenda o que você está passando por ser fiel, mas Deus vê. Deus vê. Isso é um grande consolo. Você sabe que o seu Pai amado está vendo, e Ele vai guardá-lo, vai cuidar de você e vai livrá-lo dos seus perseguidores. Eu não sei se você está sendo perseguido. Talvez você não esteja sendo perseguido agora, mas talvez você esteja. Alguém está fazendo mal a você no seu trabalho, às vezes no grupo de pessoas que você conhece. Alguém procura denegri-lo, ou falar mal de você, ou prejudicá-lo. Às vezes é oculta. Deus vê. Entregue ao Senhor, faça o bem, ame os seus inimigos, trate-os bem. O Senhor vê, o Senhor cuidará. Vamos lá. Irmãos, um outro ensino sobre o que temos aqui é a justa retribuição. A justa retribuição de Deus é a marca registrada no juízo sobre Jorão. Olha só o que disse Jeú, novamente. Deus disse assim, através de Jeú: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, atenção, assim to retribuirei. Retribuirei. Deus retribuirá mal por mal. O Senhor vê, lembra que a gente viu? O Senhor viu, Ele vê e Ele retribui. Ele não só vê, Ele retribui. O Senhor viu e retribuiu. Essa é uma verdade sobre o nosso Deus, sobre o nosso Pai amado, sobre o todo-poderoso e santo Deus. Veja o que Paulo diz sobre o que devem esperar aqueles que de fato sofrem na mão dos ímpios. Olha o que Paulo diz à igreja sofredora na mão do mundo mau, do mundo ímpio. Olha o que Paulo diz: irmãos, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. É justo diante de Deus que Ele pague com tribulação aqueles que atribulam vocês, igreja. E a vós outros, que sois atribulados, bênção, graça, é justo que assim seja em Cristo. E aí veja, quando virá a tribulação, o pagamento pleno, completo de Deus sobre aqueles que atribulam os santos.
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses 1, 6, 8. Jesus mesmo tem dito, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a doutrina da retribuição não é a doutrina do Antigo Testamento, porque lá tinha um Deus mau, ou que queira se imaginar. Deus é justo e continua justo, e Deus retribuirá. Jesus Cristo diz: virá o Filho do Homem e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha o que Paulo diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia, como nós vimos, virão sobre a alma de todo homem que faz o mal, mas também honra, e que promessa. Por isso nós temos crido, nós pecadores em Cristo, honra, paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus retribuirá. E a pergunta é a seguinte, irmãos: como é que você tem vivido? Você tem feito mal ou bem? Lembre-se, Deus retribuirá. Deus retribuirá. E a pergunta é: como é que você tem vivido? Pelo poder e graça de Cristo fazendo bem? Ou longe desta graça e poder fazendo mal? Lembre-se, Deus retribuirá. Ele vai retribuir. Ele é justo. Vamos agora ao final do texto. A morte de Jezabel. Olha aí. Tendo Jeú então chegado a Jezreel, ao palácio, Jezabel soube, ou seja, ela soube que Jeú chegara em Jezreel, ao seu castelo, ao palácio também, e soube que Jeú tinha matado a Jorão. Então o que ela fez? Olha que interessante, olha que diferente isso aqui. Então se pintou. Que loucura! Olha aí. Ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Alguns teólogos acham que Jezabel queria seduzir Jeú. Ela queria seduzir Jeú. Talvez ela quisesse ser a rainha do novo rei. Eu não duvido que em alguma outra circunstância Jezabel pudesse fazer algo do tipo. Não duvido de forma alguma. Mas é bem provável por conta das palavras dela agora a Jeú. Olha o que ela diz a Jeú. Ao entrar Jeú no portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Irmãos, quem foi Zinri? Zinri foi um comandante do exército do rei Elá, rei de Israel, filho de Baza, contra quem Zinri se rebelou. Anteriormente à casa de Acabe, houve a casa de Baasa. E Baasa, rei de Israel, um dos reis de Israel, teve um filho chamado Elá, que foi rei. Elá tinha um capitão chamado Zinri. Nós vimos isso, a Bíblia fala disso anteriormente, como nós passamos no primeiro livro dos reis. E aí Zinri se levantou e matou a Elá, filho de Baasa, e assumiu o trono. Então Jezabel está sendo sarcástica. Ela está provocando Jeú. Ela está dizendo assim: ó, você está matando a casa do seu senhor? Lembra de Zinri? Zinri teve paz, porque Zinri também fora condenado, fora morto também pelo que ele fez. Então Jezabel está dizendo assim: ô Zinri, está tudo bem, Zinri? Você lembra do que Zinri fez? Está fazendo igual. Então ela está sendo sarcástica. Então por isso é bem provável que ela não tentasse, enfeitando-se, seduzir, porque ela está provocando. Se ela quisesse seduzir, ela tinha usado outras palavras. Mas ela está provocando Jeú, chamando ele de um traidor. E que de certa forma ele terá a paga do que ele está fazendo. E aqui, meus irmãos, então por que ela se arrumou? Se não foi por sedução, por que ela se arrumou? Irmãos, ela se arrumou, como dizem alguns teólogos, e nós estamos com eles, entendemos assim também. Ela se arrumou porque ela queria morrer em grande estilo. Ela queria morrer em grande estilo, como uma rainha deve morrer. Irmãos, uma morte com estilo, ainda assim é uma morte.
E uma morte sob o juízo de Deus, ainda que seja com estilo, ainda é uma morte sob o juízo de Deus. Jezabel era uma ímpia, mas convenhamos, ela manteve a pose. Cara pintada, sarcasmo dos lábios, e ela assim se deparou com a morte. Foi assim que ele escolheu enfrentar a morte. Algumas pessoas fazem isso também, sabia? Algumas pessoas seguem o mesmo princípio. Conseguem algumas pessoas ser ousadas até diante da morte. Tem pessoas que não creem em Deus, que querem partir com classe. Fazem discursos finais comoventes. Fazem discursos emocionantes. Falam de como foram felizes em vida. E como foram amados e amaram. Isso não crentes. E às vezes nós nos assustamos, né? O ponto é esse. Às vezes nós estamos vendo um ímpio morrer e ele parece morrer de maneira tão digna. Aí você diz: será que ele não teme? Será que ele não teme a morte? Primeiro, irmãos, que nós não conhecemos o coração dos homens. Eles podem muito externar algo e ter outra coisa dentro. O orgulho certamente faz com que muitos homens não queiram mostrar o terror. Isso é verdade, orgulho. Agora eu vou mostrar medo? Eu posso estar com medo aqui dentro, mas não vou mostrar medo. Eu sustentei uma vida sem Cristo a vida inteira. E é agora? Agora não. Agora eu vou com os punhos cerrados. Agora eu vou até o fim contra Deus. Você duvida disso? Você duvida que homens podem morrer contra Deus por orgulho? Se nós duvidamos, nós não conhecemos a profundidade da perversidade e corrupção do nosso coração sem Cristo. Porém, mesmo com essa ousadia aparente, não adianta. Não anula o juízo. Alguém pode morrer com ousadia e com pose, mas o juízo virá. Que terrível, não? Uma pessoa pode fazer um drama memorável a morrer, e ainda assim estar condenada a ir ao inferno eterno. E creiamos, lá no inferno, irmãos, lá não haverá pose nenhuma. Lá haverá choro e ranger de dentes. Eternamente. O que isso deveria provocar em mim e você que cremos em Deus? Se você não crê em Deus, você deveria crer. Abandonar a pose e humilhar-se. Mas se você crê em Deus, o que isso deveria provocar em você? Deveria provocar em você o sentimento de não ficar admirando ímpios. Às vezes você admira ímpios no que eles professam contra Deus. Você os olha e fala: nossa, estão indo contra o sistema. Nossa, estão se levantando contra a religiosidade. É verdade, irmãos. Ninguém nega. Eles têm muita pose. Ninguém nega. Mas lembre-se, no inferno não haverá pose nenhuma. Não tenha inveja do ímpio, porque o seu fim será terrível. Terminando, levantou, aí ela falou, né, Jezabel disse: olha, lembra de Zinri? Você está agindo como Zinri. Jeú apenas desconsiderou. Olha o que diz o texto, versículo 32, e vamos até o final, lendo. Levantou ele, Jeú, o rosto para a janela, onde estava a Jezabel, e disse: quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. A ideia é a seguinte: Jezabel está falando com Jeú, e Jeú está pouco aí com ela. Lembra lá da ira do Senhor? Eles se levantam e o Senhor ri deles. Aqui é a ideia do princípio. O juízo vai chegar nela e agora está decidido, não importa o que ela diga. Aí Jeú olha para os eunucos que estavam ao lado dela e diz assim: vocês são comigo? Vocês estão comigo? Aí os eunucos imaginam um olhando para o outro.
vendo Jezabel, sabendo que Jorão já havia morrido. Aí Jeú diz assim: se vocês estão comigo, lançai-a daí de cima, aqui embaixo. E o texto diz que os eunucos pegaram Jezabel e lançaram ela. A Bíblia diz que ela caiu ao chão, e o sangue dela respingou a parede do palácio e os carros. E aí diz o texto, versículo de número 34, e diz mais, né? 33 diz que o sangue dela respingou na parede dos cavalos e Jeú a atropelou. Brutal, não? Ela já estava, imagina o que, morta para morrer. Jeú passa com um carro em cima dela. E aí olha só o que Jeú vai fazer. Versículo de número 34. Entrando ele e havendo comido e bebido, enquanto Jezabel estava morta lá fora, ele comia e bebia. Isso mostra, irmãos, que Deus vai punir Jeú também pela insensibilidade dele, pela violência dele. Ele também será punido. Não é porque ele é um instrumento de Deus que ele pode fazer o que ele quiser. Isso aqui é legal, né? Não é porque eu tenho autoridade que eu posso fazer o que eu quiser. Não é porque eu sou pastor que eu posso fazer o que eu quiser. Certo? Então Deus vai punir Jeú. E lembre-se disso aqui, quando ele punir, você lembra disso. Da maldade dele. E aí veja. Foram para sepultar. Versículo 34. Então ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Jeú disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Eu termino com duas aplicações aqui. Primeira é sobre o terrível e horroroso juízo de Deus sobre os ímpios. Eu falei, irmãos, que a brutalidade desse juízo, como nós vimos, se equipara à perversidade da ofensa de Jezabel. Deus, em sua palavra, deixa clara o terror e a destruição finais para as quais estão destinados os ímpios. Jezabel, jogada de cima de seu palácio, atropelada, comida por cães. De rainha, em um instante transformada em lixo na rua. Deus não respeita status. Deus não respeita status. A alma que pecar, se não se arrepender, morrerá. Seja ela rica, seja ela pobre, se ela não se arrepender, ela morrerá. Eu creio que hoje em dia, nas pregações, você não ouve muito sobre o horror do juízo, né? O terror do juízo de Deus, a gente não ouve muito isso. Pelo menos eu não tenho ouvido muito. Mas é uma verdade. Não quer dizer que se fale pouco, que não seja verdadeiro, né? Olha o que a Bíblia diz. Olha o que Daniel, servo de Deus, escreveu sobre o juízo de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. E agora veja como ele chama o juízo sobre os ímpios. E outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2. Jesus Cristo diz que na sua vinda, a sua vinda será para os pecadores um dia de terror. Jesus Cristo diz: haverá, diz o Senhor, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Homens desmaiarão de terror. Lucas 21, 25, 26. Irmão, querido, minha irmã, e aqueles que estão aqui, nós precisamos ser avisados do que aguarda aqueles que se esquecem o Senhor. E nós precisamos avisar aqueles que não creem em Cristo daqueles que os aguardam. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse, que é o final da consumação da obra de Deus em Cristo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus,
preparado sem mistura, puro, pura ira. A ideia de sem mistura, um vinho sem mistura, é puro, pura ira. E esse beberá também da cólera de Deus, e será atormentado com fogo. Veja, isso é a Bíblia que está falando no último livro da Bíblia, dizendo que virá sobre aqueles que não creem em Cristo. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os que adoraram este mundo, os que amaram este mundo e a sua glória, e que receberam dele a sua marca e seu nome. Como é que nós podemos atenuar essas coisas? Tem maneira? Tem maneira de atenuar essas coisas? Seríamos um falso profeta se fizéssemos isso. Como não clamar àqueles que não conhecem a Deus, se sobre eles paira tão grande terror? Seremos irresponsáveis a esse nível? Veja, essas coisas nos levam à evangelização. Sabe por quê, irmãos? Se não há terror, se não há juízo, para que falar? Só para nos expor? Mas se as pessoas que nós conhecemos não confessam a Cristo, e o que as aguarda é esse terror, então falemos. Falemos do terror do dia do Senhor, para aqueles que não creem e o desobedecem, para que eles se refugiem em Cristo. Por fim, meus irmãos, a última coisa que aprendemos é que quando o perverso tem o seu fim, o povo de Deus tem alívio. O povo de Deus tem alívio. Nós não temos prazer na morte do ímpio, jamais devemos ter. Deus nos proibiu de ter. O Senhor não tem prazer. Mas uma coisa é certa: nós teremos alegria e alívio. Eu não quero particularmente que ninguém seja condenado. Eu não devo ter em mente ninguém, o nome de ninguém que eu queira que seja condenado. Eu tenho que desejar que todos sejam salvos. Mas uma coisa é verdade também: eu terei um alívio e uma alegria muito grande quando Deus livrar a terra dos seus inimigos e dos inimigos do seu povo, sejam eles quem for. Não é nada pessoal, é a questão da vindicação da glória de Deus e da liberdade dos filhos dele. É por isso que em Apocalipse, nós vamos terminar com a leitura de Apocalipse, termino assim: quando Deus destrói a Babilônia, o povo de Deus se alegra e exalta. Quero que você abra comigo para terminar, Apocalipse 18, a partir do versículo de número 20. Nós vamos abrir a Bíblia ali, nos colocarmos de pé e lermos o texto, por favor. E terminamos assim, Apocalipse 18, a partir do versículo 20. Até o capítulo 19, versículo 8. E terminamos. Veja aí, irmãos, olhem o texto comigo, por favor. Veja aí o anúncio da queda da Babilônia. A Babilônia é o mundo mau. É o mundo que se opõe a Deus. Certo? Olha aí. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ou seja, a ideia de que ela foi tão destruída que não tem mais gente lá. Agora, os espíritos e aves e animais que moram lá. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ela fez mal a todas as nações. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. Lembra de Acasias? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e veio em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto,
porque diz consigo mesma: estou sentado como rainha. Lembra de Jezabel? Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Agora veja. Ora, veja agora o versículo de número 19, capítulo 19, versículo de 1 a 8. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, depois de Babilônia ter caído: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque destruiu a Babilônia, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das suas mãos vingou o sangue de seus servos. Lembra de Nabote? Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de trovões fortes, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Deus destruiu a Babilônia, salvou o seu povo, e houve alegria. Quando Deus livrar a terra dos ímpios, haverá alegria daqueles que sofreram na mão dos ímpios. Deus retribuirá. O Senhor não se esquece de nós quando nós sofremos por amor do seu nome. Haverá alívio e gozo e regozijo naquele dia de Cristo. Que esperemos então, fazendo bem aos que nos fazem mal, orando e falando de Cristo a eles, para que se convertam e escapem do juízo, mas certo de que Deus os dará alívio juntamente na vinda de Cristo. Que assim seja. Amém.